Professor Abdias, mais uma vez aqui vamos tratar de evolução, turmas dos sétimos, das sétimas séries da EJA, das oitavas séries EJA e os nonos, que são minhas turmas. A gente já tratou aqui de uma apostila número 1 chamada Evolução dos Seres Vivos, número 1, né? E agora a gente vai continuar aqui com essas mesmas questões, certo? Então, antes de tudo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber o quanto antes o material da aula. Vamos lá? Bora, então vamos pegar aqui o material. Então, tá aqui, Evolução dos Seres Vivos, apostila número 2. Nós não teremos uma número 3, certo? A número 3 será a continuidade dessa daqui, ainda 2, que vai ser na próxima semana, não hoje, certo? Então, veja só, o ser humano descende do macaco, mais uma vez aqui, esse resgate aqui sobre essa questão da ancestralidade do ser humano e dos macacos. Então aqui esse textinho ele continua, né, aqui, tratando dessa questão que foi uma questão já debatida na última versão da apostilha. Então aqui do lado, o que eu vou mostrar a vocês aqui é um pouquinho da classificação taxonômica, né, referente a essa questão, certo? Aqui é a classificação da taxonomia dos seres humanos, né? Vamos pegar aqui. Espera aí, deixa eu só escrever aqui. Professor, o que é taxonomia? É a ciência que estuda esse tipo de classificação, certo? Taxonomia. Então aqui são as classes taxonômicas, você já deve ter visto isso em alguma das séries aí do ensino fundamental. Veja, então começa com reino, nós somos do reino animal, né? Filo, subfilo, classe, ordem, certo? Família, gênero e espécie. Observe que no caso aqui da espécie, deixa eu pegar aqui um lápis mais forte e vamos pegar aqui uma cor diferente, talvez o verde fique mais destacado. Essa característica aqui do nome da espécie ser dois nomes, né? Então, o nome da nossa espécie, né? A classe é não escrito dessa forma, escrito daquele jeito ali, né? Em itálico, tal, e letra minúscula é o segundo nome, né? Nós somos da espécie Homo sapiens, certo? E o Homo, no caso aqui, é o gênero, né? Então aqui nós somos do gênero Homo, somos da família dos hominídeos e da ordem dos primatas, certo? Observe que aqui você já consegue imaginar semelhanças, né? Os primatas eles vão ter características. Você vai poder observar assim facilmente essas características entre os primatas e dizer que eles são semelhantes de alguma forma, certo? E aí vai aqui afunilando, né, hominídeos, então a gente vai ter aqui o gênero Homo, né? E aí dentro desse gênero Homo a gente pode ter, eu não sei se tem só a espécie Homo sapiens ou se tem um outro tipo de espécie, mas dentro do gênero Homo, né, a gente tem a nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens, certo? Que é o homem que sabe, né? O homem que sabe, que seria Homo sapiens sapiens, certo? Que tem o conhecimento de si, certo? Seria mais ou menos essa a tradução, né? Então, tá aqui. Onde é que a gente diria que está esse ancestral comum? Olha, ele vai estar aqui nessa parte aqui dos macacos, aqui da ordem dos primatas, certo? Aqui, na ordem dos primatas, já para cá, para essa ordem aqui dos mamíferos, né? A gente vai ter ancestral comum aqui, né? Escrevi errado, mamíferos, né? Esses mamíferos, certo? Chegou um dado momento com a extinção dos dinossauros, que eram os grandes predadores da época, né? Teve um mamífero que foi um dos nossos ancestrais comuns em todas as espécies de mamífero, e ele fez o quê? Ele foi se ramificando, né, e se tornando outras espécies através daqueles processos que a gente já viu um pouquinho e que a gente vai continuar também dando uma olhadinha. Então tá essa questão da classificação taxonômica, é uma questão que a gente vai ver também em algum momento melhor, né, e talvez a gente faça até alguma atividade com isso aí. Alguns tipos de adaptação dos seres vivos. Então, veja, é coisa que a gente já falou e que a gente começa aqui a ir alinhando para ir aprofundando, certo? Vamos entender melhor o que é essa tal dessa seleção natural. Veja só, os indivíduos, eles podem desenvolver algumas diferenças, certo? E essas diferenças, elas podem se apresentar como uma vantagem ou uma desvantagem. Com isso, no decorrer do tempo, a espécie que tem uma vantagem dessas pode viver mais. Então, é claro que ela tem uma vantagem que faz dela
um ser mais apto a ir em busca de alimentos, a fugir do predador, ou então acasalar. É para isso que vão servir essas vantagens. Então, ele vai viver mais tempo, certo? Ele vai viver mais tempo, e se ele consegue viver mais tempo, certo? Ele vai conseguir reproduzir mais do que aquela espécie que não tem uma vantagem, certo? Essa espécie que não tem uma vantagem, ela não vai conseguir viver, escapar direito do predador, ela vai ter mais dificuldade em conseguir alimento, entendeu? Então ela não vai viver tanto tempo. Então, se ela não vive tanto tempo assim, ela vai reproduzir menos do que aquela espécie que tem essas vantagens, tá certo? Então isso aqui trata-se de seleção natural, que é a teoria do Darwin, né? Então, dentro da espécie, os indivíduos a viverem mais tempo serão aqueles que têm as diferenças vantajosas, certo? Se ligue, se o indivíduo tem uma diferença vantajosa, é mais fácil para ele sobreviver. Então, assim, ele terá mais tempo para reproduzir, né? E assim, passar essa vantagem adiante. Então, quando você tiver a próxima prole, a próxima geração de indivíduos, né? A partir desse grupo que tem vantagens e desvantagens, a maior parte dos filhotes serão filhotes daquele grupo de animais que tem essas vantagens, que tem essas características que são vantajosas. Por quê? Porque eles viveram mais e eles conseguiram reproduzir mais, certo? É assim que as espécies evoluem, por seleção natural. Então agora a gente vai ver aqui alguns exemplos de características, certo, que são vantajosas, né, para uma determinada espécie. Vamos pegar aqui a camuflagem. A camuflagem, né, é aquilo onde alguns animais eles têm a característica corporal da sua aparência, né, que torna eles parecidos com o ambiente onde eles vivem. Por exemplo, a cor, um aspecto, uma textura, até uma textura, né? Veja, dessa forma eles vão conseguir se esconder de possíveis predadores e presas. Sim, ele vai precisar também se esconder da presa, que é para ele preparar o bote. Aquele predador que conseguir se manter camuflado até aquele momento ali, antes do bote final para pegar a presa, ele vai conseguir ter mais sucesso ao capturar essa presa, certo? Então, esse predador, ele vai viver mais tempo, e mais uma vez, aqui está bem explicado, certo? Para você não ter o risco de você não entender. Então, você vê num canto, vê de novo no outro. Então, ele vai reproduzir mais e vai passar adiante essa característica, né? Então, o texto está feito dessa forma assim, de uma forma bem repetitiva, certo? Explicando pelo menos no mínimo de umas duas maneiras diferentes. Aí a gente tem como exemplo aqui o urutau, certo? Que é conhecido também como mãe da lua, que você vai encontrar na apostilha, lá naquela figurinha, certo? Que tem ao lado do texto. Então, você que está ouvindo o podcast de consciência, certo? Você acessa lá, onde está falando de camuflagem, você vai ver a figura do urutau lá, né? Para o pessoal que não tem conexão, talvez veja essa apostilha em preto e branco, e aí ele vai estar mais camuflado ainda, certo? Veja só, o urutau, ele parece um tronco seco de árvore, né? E a cor dele é basicamente a cor do tronco, né? E aí você vai olhar para o tronco e o que você vai ver? Você vai ver o urutau? Não, você vai ver o tronco. E aí o urutau, ele vai estar lá paradinho, você vai precisar estar procurando. Você vai precisar procurar o urutau. Então, eu vou procurar o urutau e talvez você encontre o urutau ali. Mas não, se você não tiver com preocupação com a ave, com o urutau, provavelmente você vai ver apenas o tronco, certo? Porque ele parece o prolongamento do tronco seco da árvore. E veja só que adaptação fantástica, certo? Isso seria uma camuflagem. E tem também aqui o mimetismo, certo? O mimetismo, pense da seguinte forma, o ato de imitar alguma coisa, certo? Mimetizar é como se fosse imitar. Então, é um tipo de adaptação em que um organismo apresenta características que deixam ele parecido com um indivíduo de outra espécie, certo? Uma espécie diferente da dele, certo? Agora vamos ver, porque tem os tipos de mimetismo, né? Eu coloquei só uns aqui. Essa imitação, ela pode ser em relação à cor, ela pode ser a forma do corpo, né? E, por exemplo, alguns animais, por exemplo, a cobra cega, né? Aquela que chama de cobra de duas cabeças, né? Ela imita uma cobra, né? Não é à toa. E a cabeça, a outra ponta
da cabeça dela parece como se fosse a cabeça. Então, por isso que chama cobra de duas cabeças, porque aí, se o predador ele vier por um lado, o que é que ele vai ver? Uma cabeça de uma cobra. Então, se essa parte for o rabo, né, esse predador ele já vai ter um receio ali, já vai ter uma chance menor de tentar atacar a cobra cega, certo? E aí ajuda esses seres vivos a despistarem esses predadores, certo? Ou até mesmo se manterem camuflados até o momento do bote, né? Então é o mimetismo, que é uma forma de imitar. Há diferentes tipos de mimetismo. Então veja, em um deles, apenas um dos organismos envolvidos se beneficia, certo? Isso acontece, por exemplo, quando o ser inofensivo imita um ser perigoso, como no caso das serpentes falsas corais, que não são venenosas e que têm uma relação de mimetismo com as corais verdadeiras, certo? Então, observe que a coral falsa e a coral verdadeira são diferentes em alguns aspectos, mas principalmente na barriga. Não está mostrando aqui nessa imagem, mas a barriga da coral falsa ela é branca, enquanto que a coral verdadeira, certo? Essa cobra venenosa, ela é rubro-negra totalmente, certo? Embaixo e em cima. Então é assim que você vai diferenciar, certo? É bom você tomar cuidado ao ver uma cobra com esses padrões de cores e não simplesmente julgar como se fosse uma coral falsa. Mas aí, ao verificar, você vai ver que a falsa ela tem a barriga branca, certo? Vamos aqui outro, né? Outro tipo de mimetismo ocorre quando duas ou mais espécies diferentes se assemelham na aparência e apresentam outra característica comum, certo? Por exemplo, você tem borboletas de espécies diferentes que apresentam aparência muito semelhante e gosto desagradável para os predadores. Então, até essa questão do gosto, ela é importante, certo? Para dissuadir os predadores. Quem também tem essa questão do gosto são os vegetais, né? Os vegetais, então, se você vai provar um vegetal e ele é doce, provavelmente ele serve para o consumo. Se ele for amargo, provavelmente ele será um veneno, que é uma maneira que a planta desenvolveu de afastar o predador, né? E de viver mais tempo e reproduzir mais tempo. No caso das borboletas, né, a espécie se beneficia com característica que afugenta esses predadores, já que cada uma delas ganha proteção devido à similaridade com a outra borboleta, certo? Eu não sei se você já viu aquelas borboletas que, quando você observa ela no tronco, certo, parece dois olhos, as asas vão parecer dois olhos. Então aquilo ali pode afugentar o predador, porque ele vai ver ali, talvez ele ache que é um predador maior do que ele, né? E aí ele não vai querer encarar. E agora a gente vem aqui com a atividade de fixação. Vamos entender para que servem essas atividades de fixação aqui, certo? Eu tenho duas situações. Eu tenho o aluno que não tem conexão, que vai receber essa apostila impressa, e eu tenho um aluno que tem conexão. Vamos lá. O aluno que não tem conexão, ele vai resolver isso aí. Ele vai resolver essas questões, obviamente, no caderno dele, certo? Ou então aí na apostila, se ele receber com espaço suficiente para resolver isso, certo? Na apostila, eu acredito que deve ter um espaço para você resolver isso aí, né? Agora, para os meninos que têm conexão, o que é que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo, certo? Que é esse vídeo aqui. Você vai assistir o vídeo todo. Depois você vai ler a apostila usando essas perguntas como um guia, certo? Então, como você já viu o vídeo, você vem para cá, você vem para cá para essa atividade de fixação aqui na apostila, e aí você vai analisar cada uma dessas questões e vai voltar para a apostila para ler e procurar essa resposta. Aí, se você tiver o recurso, se você tiver ela impressa, ou então se você tiver mesmo em PDF, se você tiver o recurso com a canetinha para sublinhar, aí você vai anotando, primeira questão, segunda questão. E aí depois você vai fazer essa atividade de fixação aí, um formulário do Google Forms, certo? Que é onde você vai ser avaliado. Então, lembrando, o pessoal que tem conexão é avaliado no Google Form, certo? E essa atividade de fixação, ela serve de um estudo dirigido para você fazer a leitura da apostila, certo? Ao mesmo tempo, essa atividade de fixação vai servir para ele, para o aluno desconectado, como uma atividade da unidade que eu estiver explicando. Tá certo, gente? Então, esse vai ser o material dessa semana aí que você vai estudar. A parte seguinte a gente vai estudar na semana que vem aqui. Aqui a gente falou de algumas características que são passadas como vantagens, né, para as gerações seguintes.
de cada espécie e como é que acontece essa questão da seleção natural. Então a gente viu um pouquinho aqui hoje sobre isso. Então, não esqueça, mais uma vez, se você não curtiu no começo, curta agora no final o vídeo, para eu saber que você foi lá participar, certo? Se inscreva se não tiver inscrito e ative o sininho para receber. Se você ativar o sininho, você vai receber antes de todo mundo essa aula daí nas suas notificações. Valeu, gente. Um abraço.